Bem-vindos de volta a mais uma aula. Eu acho que vale, antes da gente começar a bater efetivamente na API, a gente dar uma leve estudada em como que ela funciona, como que as entidades estão organizadas aqui, e inclusive perceber alguns problemas, por assim dizer, dessa API, para que a gente já possa começar a pensar como é que a gente vai trabalhar esses problemas para que a nossa API funcione no trabalho de estender essa API deles. Lembrando que eu estou usando o Insomnia, que é uma ferramenta feita para executar requisições HTTP. Eu já coloquei algumas variáveis de ambiente aqui, uma delas é o endpoint da API que a gente está requisitando, do OneAPI, só para localizar vocês e como está funcionando. Aqui são os endpoints que eu estou usando, e esse é o endpoint que eu estou usando. Eu já coloquei um ID aqui de uma das entidades que tá no banco deles, e já requisitei. Aqui está o endpoint de list, vou dar um vou requisitar. E, como a gente já tinha visto antes, esse endpoint retorna todas as entidades do banco. Na verdade, ele retorna, um número limitado de entidades, 1000, só que como só tem 3 entidades no banco, ele acaba por retornar todas. Se a gente for olhar para como essa resposta está estruturada, eu acredito que está estruturada de uma forma boa até, porque tem essa resposta do docs, que é uma lista. Talvez eu teria mudado o nome de docs para response ou result. Eu acho que seria um pouco mais descritivo, mas docs funciona também. E eu acho que essa parte aqui está muito boa, né? Tem o total, tem o limite, qual página você está e até quantas páginas tem. Talvez essa parte do offset do page esteja só um pouco redundante. Mas a gente não vai usar o list. O list é mais para que a gente tenha uma ideia das entidades que tem no banco deles. A gente vai usar mesmo o get. Aqui a gente tem alguns problemas, porque a princípio eles estão utilizando o padrão REST. Se eles estão utilizando o padrão REST, não faz sentido que ao requisitar uma entidade pelo ID dela, ele me retorne uma lista de entidades. A princípio, esse ID deveria ser único para identificar uma entidade do banco, no caso, um livro. Então não faria sentido que eles me retornassem essa lista. E isso influencia a forma como a gente vai trabalhar a nossa API, porque a gente vai ter que fugir um pouco do padrão hash, ou adaptar, melhor dizendo, para a forma como a API dele está estruturada. Então, estou só dando essa pequena passada em como que a API dele está estruturada para a gente pensar. Eu recomendo muito fazer uma estrutura parecida com essa no Insomnia, ou no Postman, ou em qualquer aplicação que você estiver usando, só para ver como que a API dele está estruturada e entender também o que eu estou mostrando aqui. Mas vamos ao código. Também lembrando que a gente já construiu aqui a entidade que vai conversar com a API de terceiro, com a The One API. A gente tem os campos deles no banco, como a gente viu agora no Insomnia, que é o ID e o name. A gente já deixou a nossa tag JSON exatamente como a deles, assim como a nossa tag name, que coincidentemente é o mesmo nome do nosso campo, para que a gente consiga utilizar essa entidade para fazer o parsing da resposta deles. Como eu falei, a gente não vai usar esse endpoint de list, essa ação de list, então eu já vou até excluir ela daqui. A gente só vai usar a de get. Então vamos ao código. Vamos começar indo na nossa infraestrutura. E como eu falei, na nossa infraestrutura vão estar todas as pastas, todos os serviços que de alguma forma interagem com algum serviço externo, né? Seja uma API ou seja um próprio banco, como é o caso da nossa persistência aqui. Então o que eu vou fazer aqui é criar mais uma pastinha, mais um diretório, e vamos chamar ele de The One API, da mesma forma que a gente fez com a nossa entidade aqui, para a gente manter um padrão, ficar mais fácil se encontrar no futuro. Primeira coisa que eu vou fazer é criar um arquivo The One. Esse arquivo a gente vai usar para colocar variáveis ou inicializações mais genéricas na nossa aplicação. Ele vai ser muito importante daqui a pouco, mas eu já vou colocar nele uma variável que eu acho crucial quando a gente está requisitando serviços externos, que é o timeout. A gente não pode confiar completamente em qualquer serviço externo que a gente estiver usando. A gente sempre tem que setar um timeout, que é o tempo máximo que a gente vai aguardar por uma resposta.
Inclusive, se a gente tiver de alguma forma requisitando uma API maliciosa, ela poderia segurar a nossa conexão quase que indefinidamente. E óbvio que isso seria um problema, né? Já que isso é um recurso limitado da nossa máquina. Então, é sempre bom ter um timeout e a gente setou ele aqui já. Próxima coisa que eu vou fazer é criar a nossa pastinha de book e começar a efetivamente implementar o nosso comportamento. Como vocês devem lembrar, a gente começou, quando a gente trabalhando com a persistência, a trabalhar fazendo a entidade, a estrutura que iria implementar o comportamento. E é assim que a gente vai começar aqui também. Então a primeira coisa que eu vou fazer é fazer o nosso book repository. Ele vai ser uma estrutura. E eu gosto muito de trabalhar fazendo clientes. Client HTTP. Isso não é necessário ter um client específico. Você poderia setar esse client direto na sua requisição ou nem usar. Há recursos no nosso HTTP interno de Go para não precisar do client, mas eu acho muito bom porque aqui a gente já pode, por exemplo, setar o nosso timeout. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos fazer o nosso constructor new book repository, que é o constructor para a nossa estrutura, que vai implementar os métodos. Ele não vai receber nada, porque não precisa, e ele vai implementar o nosso book. Ele vai retornar um ponteiro para o nosso book repository. Aqui dentro a gente vai retornar ponteiro, book repository. Ele recebe um client e aqui a gente vai inicializar o nosso client. http.client e a gente já vai inicializar o nosso timeout que a gente setou lá em cima. Vocês percebem que a gente já começou a usar o que seriam as nossas variáveis, as nossas configurações gerais para essa pasta do OneAPI que está dentro da infraestrutura. Muito bom. Próxima coisa que a gente vai fazer é também muito parecido com o que a gente fez aqui na nossa persistência, que é, como talvez vocês lembrem, inicializar essa variável aqui, que vai definir se o comportamento está sendo ou não executado pela nossa estrutura. Eu estou agora na persistência, fechar aqui a persistência, vamos voltar para o nosso book. Eu vou colocar ela aqui em cima para ficar mais visível e ela vai ser book.repository igual o ponteiro de book repository. Ele está reclamando aqui porque a gente esqueceu de botar essa parte. E agora ele está reclamando que tem mais de um book. Né? Como vocês podem lembrar, a gente tem essas duas entidades que chamam book. A gente vai escolher, obviamente, a The One API. Então a gente está chamando ela aqui, importando a nossa entidade e, por consequência, os seus comportamentos no nossa interface repository. Ele está reclamando que a gente não está, que a gente escreveu o nome errado, provavelmente. E agora ele vai reclamar que a gente não está implementando os comportamentos. Como só tem um, vamos implementar esse comportamento junto, que é o comportamento de get. Funcbr book repository. Vamos dar um get. Lembrando que ele aceita um contexto. Logo a gente vai usar esse contexto já, da mesma forma que a gente usou na nossa persistência. E um ID, que é o ID da entidade que a gente está buscando no banco. Ele vai retornar a entidade livro e um erro. Muito bem. Já paramos de receber esse erro aqui, porque a gente está implementando o comportamento necessário do book repository. Inclusive, a IDE já indica, com esse sinalzinho aqui, de que a gente está implementando o comportamento de uma interface com essa função. Muito bem, a primeira coisa que a gente vai fazer, então, é começar a construir a nossa requisição. Então, eu vou fazer aqui um rec, erro, inicializar um http new request with context. Então, aqui que a gente vai usar nosso contexto. A gente vai passar o método, que ele precisa do método. A gente vai fazer o método get na API deles. E agora a gente vai passar a nossa URL. A gente já sabe como que é a nossa URL, mas é sempre bom construir ela dinamicamente, né? Seja deixando essa URL de alguma forma numa variável de ambiente ou pelo menos numa constante.
Eu sempre recomendo deixar em variável de ambiente, mas dessa vez eu vou deixar numa constante aqui, só porque a gente tem uma aplicação um pouco mais simples. Mas numa aplicação real, o recomendado é que você deixe essa URL, esse endpoint, numa variável de ambiente para que você consiga trocar, caso seja necessário, sem precisar alterar o seu código, o que é sempre muito bom. Então vamos criar aqui a nossa variável, vamos chamá-la de endpoint. Eu vou deixar ela privada a esse repositório da OneAPI, porque a princípio ninguém de fora precisa ter acesso a isso. E eu vou copiar e colar a nossa variável aqui. Pronto, já temos o endpoint, que é o mesmo que a gente está usando lá no Insomnia. Próximo passo é construir aqui a nossa URL. Mais uma coisinha só que eu vou fazer é definir também o endpoint que esse arquivo específico, que é o book, vai usar. Vai ser uma constante e vamos chamar de bookpath. O bookpath vai ser, obviamente, book. Pronto, agora vamos construir a nossa URL. Eu vou dar uma quebradinha aqui só para ficar mais fácil de a gente ver, porque isso vai ficar um pouco longo. E eu vou fazer uma formatação com as nossas variáveis. Então, a primeira variável que a gente vai usar aqui vai ser o endpoint. A segunda variável que a gente vai usar vai ser o bookpath. Bookpath. E a terceira variável que a gente vai usar vai ser o ID, que a gente está recebendo aqui de cima. Vamos enfileirar isso aqui. S de string. Pronto. Uma coisa que eu me toquei agora é que como ele já fecha aqui com a barra, eu não preciso da barra aqui. Então eu vou deixar sem a barra. E ele está reclamando que precisa de mais um argumento aqui, que é o body. A gente está fazendo um get, e a princípio gets não recebem nenhum body, então a gente pode passar um new. Pronto. Se o erro for diferente de nulo, vamos retornar um livro vazio e um erro. Pronto. Já construímos a nossa requisição aqui. É um passo considerável para o que a gente quer fazer. E agora vamos efetivamente requisitar essa API externa. Para isso a gente vai usar o nosso BR daqui da nossa estrutura. E vamos, enfim, usar o nosso client, que já está, lembrando, com o nosso timeout. Client do. No do, a gente vai passar a requisição que a gente estipulou aqui. Se a gente tivesse, por exemplo, tentando requisitar um endpoint fechado que requisita cookie, a gente poderia, por exemplo, fazer header.add e adicionar o nosso cookie ou adicionar o nosso token, enfim, o que for necessário. No caso, a gente está batendo no endpoint público, então a gente não precisa fazer isso. Da mesma forma que ali em cima, se der erro, a gente quer retornar um livro vazio e o erro para cima. Pronto, a princípio já estamos fazendo a nossa requisição. Se a gente rodasse isso agora, no RESP já estaria o resultado dessa requisição. Próxima coisa que a gente quer fazer é pegar o resultado dessa requisição, ou o body dessa requisição, para a gente conseguir trabalhar, porque, a princípio, o body dessa requisição vai ser a nossa entidade. Vai ser esse daqui o resultado, caso a gente esteja batendo nesse ID aqui. Então, vamos parsear o body. Eu vou usar uma das formas mais simples de fazer esse parseamento de body de resposta em Go. Existem outras formas de fazer, mas vamos confiar um pouco na API deles e pegar dessa forma. Então, a gente está usando o IoT Read All para ler todo o body que está vindo da resposta do RESP. É sempre uma coisa boa fechar o body depois de usar. Então, primeiro a gente vai checar se tem um erro. Então, se o erro for diferente do a gente vai retornar. E o que a gente vai fazer aqui é fechar o body, para que a gente não tenha caso de memory leak. resp.body.close. Isso daqui também retorna um erro. E se o erro for diferente de nulo, nós vamos retornar para cima da mesma forma que a gente fez ali. Pronto. Aqui a gente já tem o nosso body, a resposta, que a princípio seria a mesma que a gente está recebendo ali do Insomnia, só que em bytes. É um slice de bytes. Não é isso que a gente quer,
A gente quer conseguir trabalhar ele e transformar na nossa entidade. E aqui que as coisas começam a ficar um pouquinho mais complexas por conta da forma como o pessoal que fez essa API estruturou a API. Lembrando que eu não estou criticando a forma como eles fizeram, até porque é um trabalho incrível eles terem feito uma API pública e estarem bancando isso de alguma forma, mas convenhamos que o padrão que eles usaram não é exatamente o padrão REST. E isso causa um problema para a gente, porque se eles tivessem usado o padrão REST, a princípio a gente poderia pegar esse body e jogar diretamente, fazer um parsing desse JSON e jogar diretamente na nossa entidade, o que seria muito bom. Mas a gente não pode fazer isso pela forma como eles estruturaram. Então a gente vai ter que fazer um parsing especial para isso, para que a gente possa interar pelos docs e pegar, no caso, o que seria a primeira entidade, que a princípio deveria ser a única, já que esse ID deveria ser único. Então, vamos fazer esse parsing. Eu vou fazer esse parser aqui, porque eu acho que isso pode ser uma coisa que a gente pode reutilizar caso a gente quisesse estender e fazer o list, por exemplo. Então vamos criar um novo tipo, que vai ser o tipo response. Ele também vai ser uma estrutura. Ele vai receber um docs como como um map string interface e todos os campos que eles retornam ali, que é o total, que é um int, o limit, que é um int, o offset, page e pages. Eu não vou usar esses campos aqui, mas é sempre bom já deixar eles setados para caso seja necessário, não ocupa muito espaço, sempre bom. Para que a gente consiga pegar esses campos, a gente precisa da tag JSON. Eu já estou usando o autocomplete aqui para facilitar meu trabalho, mas você sempre pode escrever isso na mão. Dei um lint aqui. Pronto, a gente já tem a nossa resposta. E agora eu vou fazer um novo response a partir de um slice de bytes, que é, não coincidentemente, exatamente o que a gente tem aqui. Então, vamos fazer um constructor para o nosso response, só que já é um constructor pré-definido, já tem um direcionamento. Ele vai receber o nosso slice de bytes, que é o nosso data, e ele vai retornar um response e um erro. Inclusive, esse response não precisa ser público, porque eu não vou acessar ele de fora, eu coloquei ele de letra maiúscula, mas ele pode ser privado, então o que eu vou fazer aqui é colocar ele como privado, que a princípio eu não preciso acessar esse response de fora, ele é só um parsing aqui para dentro. O que a gente vai fazer é criar uma variável que vai receber esse response, que vai ser a variável response, chamada de resp para não ter conflito, e fazer o marshalling do nosso JSON, na verdade o unmarshalling desse JSON. Usando a biblioteca encoding.json, a gente vai usar a função unmarshal dela. A gente vai passar o nosso data, que é o que ela recebe, um slice de bytes, que são o data, e ela recebe também a estrutura, ou enfim, a interface para a qual você vai passar esses dados, e da forma como ela vai estruturar esses dados. Então vai ser um ponteiro para o response para que ela possa trabalhar, um ponteiro para o resp. Ela retorna um erro, e se o erro for diferente de nulo, a gente vai retornar um nil para o nosso response, já que ele é um ponteiro, a gente pode retornar um nil para ele, e um erro para cima, para ser rendado lá em cima. Se não der erro, a gente vai retornar o nosso turn, a gente vai retornar o nosso response e o nosso resp, e a gente não vai retornar nada de erro, vamos só retornar um ponteiro para o nosso resp. Pronto, temos o nosso response feito. Eu posso inclusive não usar o constructor dele como público também, já que ele não precisa ser inicializado de fora desse repositório. Pronto, terminamos de implementar mais uma função, mais uma funcionalidade que a gente pode utilizar por todo o nosso package da OneAPI. E essa funcionalidade é muito conveniente. No caso, a gente só vai utilizar ela aqui no GET, mas se a gente fosse estender ainda mais essa API com outros métodos como o list, a gente poderia usar. Só falta agora conseguir pegar essa resposta e responder desse GET. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é fazer o nosso response aqui. Eu não posso usar resp,
porque eu já estou usando o RESP aqui. Então eu vou chamar isso de RESP parsed e erro, que vai ser um new response e vai receber o nosso B. Pronto. Se o erro for diferente de nulo, a gente vai fazer o que já fizemos até agora, que é retornar para cima e retornar o erro. Próxima coisa que a gente quer fazer é ver se a resposta realmente tem alguma entidade que a gente vai usar. E a gente vai fazer isso vendo se a quantidade de dados presente no nosso docs é maior do que zero. Porque se for maior do que zero, quer dizer que a gente tem pelo menos uma entidade de resposta. Se não for maior do que zero, a gente deveria retornar para o usuário alguma coisa. Isso é importante, por quê? Porque se a gente está batendo nessa API, nesse GET, para ter um resultado, e a gente já viu que eles não vão retornar para a gente um book not found, por exemplo, que deveria ser a resposta padrão para uma requisição por entidade, deveria ser um 404, a gente vai precisar checar isso nós mesmos e criar um erro personalizado como a gente já fez lá em cima. Então vamos criar um erro personalizado para quando a gente não encontrar um livro. Vou chamar esse erro de... não pode ser uma constante, tem que ser uma variável, desculpa. Vamos chamar esse erro de book not found, para que a gente consiga chamar esse erro, checar esse erro lá em cima, é igual a errors.new the book with given ID was not found. Pronto, temos nosso erro personalizado. E a gente pode retornar ele aqui. Vamos retornar um book vazio e book not found. Muito bom. Agora a gente pode checar esse erro lá em cima, na função que chama essa daqui. O próximo passo agora é só passar a primeira entidade que a gente encontrar, que novamente deveria ser a única, diretamente para a nossa entidade definida aqui. Então estamos muito perto de terminar essa função. Vamos lá. Doc erro é igual a json.marshall. O que a gente vai marshallar? Ou seja, o que a gente vai transformar em JSON? A gente vai transformar em JSON o nosso RESP parsed.docs0. Ou seja, a gente vai transformar em JSON a nossa primeira entidade. A gente sabe que a gente consegue fazer isso porque o tipo do nosso docs é um map string interface. E se a gente for pensar na estrutura de JSON, nada mais é do que isso. Um dicionário, né, um mapa com strings e interfaces. A diferença aqui é que a gente tem uma lista disso. Só que a gente já está filtrando essa lista quando a gente diz que ela tem o valor 0. A gente teria um erro aqui caso essa lista não tivesse pelo menos um valor. Só que a gente também já está checando isso aqui. Então, a princípio, não teremos erros quando rodarmos esse código. Se o erro aqui for diferente de nulo, na hora de dar o Marshall, a gente vai retornar também o livro vazio e esse erro para cima. A princípio aqui, a gente vai ter um slice de bytes também com esse dado aqui, o map string interface, que vai ser a nossa entidade vindo lá da API deles. Mas agora chegamos num problema. Qual é? Eu falei aqui, quando a gente estava fazendo a persistência, que é sempre bom que a gente tenha um book document. Por quê? Porque a gente não devia fazer com que a entidade que a gente tem definida no nosso domínio fosse diretamente parseada para a nossa infraestrutura. Para manter isso, que eu continuo achando verdadeiro, a gente vai criar também aqui um book document, para que a gente possa ter uma diferença em relação a como é a nossa entidade definida no nosso domínio e como os valores chegam diretamente da API deles. Por quê? Porque os valores que estão definidos no domínio são valores de negócio, são valores abstratos. Eles não precisam ter uma representação direta da nossa API, mesmo que quase sempre terão, mas eles não precisam ter. Então é sempre bom deixar isso muito bem dividido, para que a gente possa ter alterações, por exemplo, na API, sem ter que alterar o nosso domínio, o que seria muito ruim se a gente tivesse que ficar alterando o nosso domínio toda vez que um terceiro alterasse a sua API, já que o domínio está relacionado ao negócio. Então vamos criar para a gente o nosso tipo embaixo das variáveis,
o nosso tipo book response. Ele vai ser uma estrutura. Ele vai ter exatamente os mesmos valores que a nossa entidade. E daí você pode dizer, mas Nicolas, isso não é um pouco redundante a gente ter exatamente os mesmos valores, inclusive a tag JSON? Pode parecer um pouco redundante, mas a longo prazo é muito bom ter essa separação do que a gente recebe pelos motivos que eu já falei. Vamos fazer o nosso new book aqui, como a gente fez na nossa persistência também. New book response, que vai ser do tipo new book entity. E vai retornar um book.book. Vamos fazer aqui, retornando um ponteiro para book.book. Fill all fields, para ele preencher todos os campos. E a gente vai passar aqui o ID e o name. Pronto, muito bom. Temos o nosso new book entity. E agora a gente pode usar ele aqui embaixo. Vamos criar aqui o nosso book resp, que vai ser do tipo book response. A gente está querendo isso daqui para que a gente possa parsear o resultado que está vindo, que a gente marshalou, para ele. Doc, e vamos passar o book resp para ele. Estamos passando o book resp para ele da mesma forma que a gente fez aqui. A gente pegou um resultado que já existia e tirou ele do JSON e passou ele para uma estrutura pré-definida. Como a gente tinha aqui o data, que estava no slice de bytes, a gente passou ele para a nossa estrutura pré-definida, que é o response. O que a gente está fazendo aqui é a mesma coisa, já que a gente transformou a nossa primeira entidade do docs em um slice de bytes. A gente agora está passando ela para uma estrutura pré-definida, que é o nosso book response. Se o erro for diferente de nulo, a gente vai retornar um livro vazio e o erro. A última coisa que a gente precisa fazer agora é chamar o nosso return book resp new book entity, para que a gente retorne a entidade efetivamente. E a gente não vai ter nenhum erro aqui. O único problema aqui é que ele não espera receber um ponteiro e o new book entity retorna um ponteiro. Então a gente vai tirar esse ponteiro. E pronto. Fizemos a nossa função que faz o request para a nossa API de terceiro. Ela teve alguns passos a mais, como eu falei, porque a API deles não segue exatamente o padrão que a gente espera. Então a gente teve que criar mais código para conseguir parsear esse resultado. Mas, de forma geral, a gente conseguiu. Criamos o nosso parser para os dados que vêm de lá, e esse parser passa diretamente os dados dele para a nossa entidade, sem que a gente precise alternar a nossa entidade para isso. Então, o que está sendo salvo no banco fica completamente desconexo do que está sendo recebido da API. Se eles alterarem, a gente não precisa trabalhar isso de novo. Fizemos nosso constructor para o nosso book repository, que implementa os métodos que a gente definiu aqui em cima, que é o nosso método get, que recebe um contexto, um ID, retorna esse book e um erro. Então pronto, a princípio terminamos a nossa infraestrutura também. A gente já está salvando tudo que a gente precisa no banco e a gente também está requisitando da API de terceiro para que a gente possa inserir dados no nosso banco e depois estender essa API. Eu diria que já estamos em pelo menos 60% do processo. Agora, no próximo vídeo, a gente vai trabalhar com Application e eu vou explicar o que é Application, essa nova camada no nosso design. E, finalmente, vamos entrar nas nossas interfaces. Então, a gente vai começar a desenvolver os nossos endpoints, middlewares, tratamento de erro, resposta para o usuário, enfim, uma série de coisas. Uma última nota, para não dizer que eu não olhei para isso, é que a gente não checou se o status que está vindo deles é realmente 200. Então, vamos fazer isso antes que a gente esqueça, só para ver se realmente deu tudo certo na hora de requisitar eles. Se o status code for diferente de http.statusOK, que é o 200, a gente vai retornar o nosso book vazio e um erro.
eu vou fazer um erro personalizado para retornar para eles, que vai ser o status, o valor que a gente vai inserir, que é o que a gente recebeu, status. Vou até botar aqui já, resp.statuscode, está sendo inserido aqui, enquanto requisitando, vamos botar aqui, e vou botar o body que foi retornado deles. V, e o body vai ser string B. Lembrando que B é o resultado do body que eles estão enviando para a gente. Vou quebrar aqui só para a gente conseguir ver, dar o link do nosso projeto e pronto. É isso por hoje, pessoal. Como eu já falei, na próxima aula tem muita coisa interessante por vir ainda, mas já estamos em 60% do nosso projeto. Até lá! Nicolas do Futuro aqui, só para arrumar um erro muito rápido que eu percebi enquanto eu estava editando, que eu espero que vocês tenham percebido também, ou pelo menos tenham estranhado, que é, nessa validação aqui, a gente está vendo que se a quantidade de documentos retornados for maior do que 0, a gente vai retornar um book not found, né? Um livro não encontrado. O que não faz sentido, porque se a quantidade for maior do que 0, quer dizer que a gente encontrou algum livro. Então eu voltei aqui, eu vi do futuro, só para dizer aqui que a gente tem que checar se a quantidade de livros é igual a 0. Porque se for igual a 0, já é o bastante para a gente saber que nenhum livro foi encontrado. Então é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.